Japeri Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004. A nossa história é através da cultura que a gente vai poder aprender mais também, porque a produção cultural é o que vai salvar a humanidade. A educação, como eu falei no início, a educação e a cultura que vão salvar as pessoas. Japeri sofreu durante muitos anos com a falta de cultura. E a gente vê isso, o reflexo na sociedade hoje. Não só em Japeri, mas a Baixada Fluminense inteira sofre com o problema do pouco investimento com a cultura. Então a gente vai chamar agora a Celinha, que ela já se apresentou, e ela vai entrar no bate-papo aqui para falar justamente sobre a lei Aldir Blanc, que é o foco aqui do nossa live, também, porque a gente vai falar muitas questões culturais aqui. Ela vai falar um pouco sobre isso, né, relembrar, dar uma atualizada nos fatos aí em relação à lei Aldir Blanc, e também falar sobre a cultura, né, o processo político dentro da cultura, como é que funciona isso. E como é que a gente que gosta da cultura, que quer produzir cultura, a gente vai desenvolver isso. Então, Celinha, a palavra é sua, fale sobre a lei, e as perguntas, surgindo as perguntas aí, eu vou soltando aí pra galera. Vamos lá, boa tarde. Não dá nem para dar boa tarde, né? Porque é atemporal, as pessoas depois vão ver, né? Mas, Ivan, acabamos de ter uma aula de história com a Luana sobre o nosso casarão. Você quer que eu fale um pouquinho da prefeitura em relação ao casarão? Vocês querem que eu fale? É interessante saber? É até bom falar sobre né? a posição. Já entrar nesse gancho? Então, vamos lá. A gente, alguns publicaram e tudo, mas, na verdade, a gente tem uma luta muito grande ali de ocupação daquele casarão, porque ao redor ali da estação já temos espaço ali cedido e já temos projeto que a gente luta muito para poder ser construído, que é ali perto da estação, mesmo em volta, de fazer o nosso complexo cultural. E aí tem projeto de um cine-teatro, da Secretaria de Cultura, ali teria toda uma ocupação cultural, né? E aí, numa luta de sociedade civil, que a gente não pode esquecer, junto com a prefeitura, a gente veio batalhando para poder conseguir o espaço, nem que fosse para brigar, para tentar recuperar o espaço. Por muitas vezes, a gente viu que o município sozinho, para revitalizar, seria um gasto muito grande, talvez não teríamos, que é muito dinheiro, né, para revitalizar. E aí, por incrível que pareça, a Supervia não cedia à época, mas a Secretaria de Meio Ambiente conseguiu uma brecha, porque vinham notificando a Supervia, porque virou Casa dos Pombos, lembram disso? Todo mundo que só tinha pombo, né? É verdade. E aí, por conta daquilo ali, foi provado que poderia trazer doença, seria nociva à saúde das pessoas, né? E aí eles conseguiram multar, junto com a sociedade. Por que eu falo sociedade? Porque foi o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Junto com a Prefeitura. Conseguiram multar a Supervia e o juiz falou assim, vai lá agora e reforma. Aquilo lá é um patrimônio tombado pelo IPHAN, ou seja, federal. A gente tem encaminhamento no IPHAN, tem encaminhamento no Estado para ocupação. E a gente conseguiu, pela justiça, que se fizesse a reforma. Reformaram, entregaram, não comunicaram a gente. A gente montou dossiê, a gente foi para o Estado brigar, a gente quer o espaço, gritava, né? Todo lugar que eu fui, eu gritei, onde eu pude ir, eu gritei. E a gente tem dossiês protocolados de ocupação da cultura naquele espaço, entendendo o que é nosso, porque a gente passou aqui por uma construção enorme do arco metropolitano, que foi tirado vários artefatos e não estão sob a nossa posse. Salvaguarda está lá em Belfort Roxo, porque não temos um lugar para expor. E eu acho que isso, na história, a gente não cria identidade, valorização, patriotismo, a gente não cria isso para nossos alunos. Isso é muito triste, Ivan, deixar tudo se perder. Eu vejo muitas pessoas falando assim, perdeu a minha história. É verdade. A gente tem uma notícia para dar, né? O IPHAN esteve no município, a gente não teve acesso, eles vieram direto, mas enquanto prefeitura, a gente tentou saber o que estava acontecendo. Eles fizeram uma visita, a princípio, técnica, mas mais no olhar ainda, não tem laudo, mas ainda está sob a guarda da Supervia, da Justiça, o que fazer. A princípio, talvez não tenha sido abalado a estrutura de trás, queimou toda a parte da frente. Quando eu liguei para o IPHAN, algumas pessoas do IPHAN falaram comigo que eles orientam que se escore, que se faça várias situações, para que também não tenha desvio das peças, né, originais, que se escolhe até que se possa revitalizar novamente, pensar numa nova
no novo plano, tá? Não é nosso da prefeitura. Hein, Sarinha? A prefeitura tem acesso livre ao casarão? Não temos, não nos pertence. O que a gente questionou, inclusive essa semana entrei de novo em contato, foi que na outra gestão do início desse ano, junto com o Marcos Arruda, a gente teve acesso à Secretaria de Transporte do Estado, que é que tem vínculo com a Supervia, que eles submetem, né? E aí eles falaram o seguinte, eu conversei essa semana com eles. Eles têm uma concessionária, uma concessão, né? E aí eles administram aquilo ali, mas é um bem que pode ser revertido. E aí eu estou no processo de novo de briga para que seja revertido. Mas a gente vai esperar agora, e precisa esperar, que a justiça se posicione, como é que vai ser. Se eu entendo leigamente que não é minha área, mas eu entendo que... Meu cachorro latiu, tá, gente? Eu entendo que... Ele gosta de cultura também. E aí, o que eu entendo, Van, leigamente? Eu acho que se uma empresa foi licitada para poder revitalizar um patrimônio, ela tem que ter toda uma estrutura de licenciamentos para executar uma obra desse tamanho, né? Então, como pode uma obra ter sido entregue em outubro, em dezembro, quando foi em outubro, Ivan, a gente correu para poder ocupar, foi para o Estado, a Supervia colocou equipamentos lá dentro. Então, assim, não nos consultou, não nos entregou, não falou com a gente, não teve diálogo, não houve esse momento com a gente, que a gente correu atrás e briga muito, tá? E aí ocuparam, que eu acho que foi o motivo do incêndio, porque tinha equipamento elétrico lá dentro, né? Então, assim, foi um descuido e eles têm que se responsabilizar por isso. Não entregaram, então agora assumam o que fizeram, né? E a gente tem como provar e vamos brigar. A briga não é para que se perca, a briga é para que a gente recupere da melhor forma, se Deus quiser, e que dessa vez se entenda que deve ser administrado pela gente, né? É isso, para falar do casarão. Agora vamos lá. Você quer falar um pouco? Oi, Mena. Eu queria saber, assim, quem está acompanhando as lives sobre o debate, né, sobre a Lei Aldir Blanc, está mais ou menos por dentro, né, já do assunto. Mas só para quem está chegando agora, você dá um panorama rápido do que é a lei e as atualizações dela, para a gente poder entrar nos outros assuntos com a galera que está para entrar aqui também, e a gente faz um debate maior sobre o assunto. Ok. Vou esperar você fazer as perguntas políticas depois, tá bom? Vamos lá. O que foi a lei, Ivan? Diante da Ivan, Luana, né, Wellington? Wellington, você dança muito, acompanho muito pela Daniele, né? A Luana, sou fã. Obrigado. A gente pensa o seguinte, o que aconteceu? Houve um movimento de deputados no estado do Rio de Janeiro que vira necessidade. O primeiro setor que parou foi a cultura. Então, o cara que botava o chapéu na praça precisava de aglomeração. Tocava lá o violão, jogava capoeira, botava o chapéu. Quem produzia cultura parou primeiro, porque era aglomeração. Então, foi o setor mais atingido. E, economicamente, agora eu acho que está se vendo que é o que move o país, já resgatou, você, Luana, vai saber disso, resgatou países em guerra, né? E aí, sobre esse entendimento, falou assim, tinha um investimento, um orçamento, eles falam de orçamento, o orçamento é aquilo que é previsto, não executado, né? Existe, então, um orçamento para a cultura nacional. Não vai ser executado, gente. E a gente faz o quê? Vai ficar guardado com o povo tudo precisando? Eles fizeram uma lei para amparar quem vive da cultura. E aí, tipo aquele auxílio emergencial da Caixa, né? Por CPF, eu provo que há 2 anos, já com 2 anos de exercício, que eu vivo da cultura. E aí, tirou toda a burocracia. Eu preciso mostrar foto, mostrar panfleto, mostrar slogan, mostrar aquilo, dar um print na tela do computador que prove que eu vivo da cultura, né? E aí, por CPF, essa pessoa vai ser contemplada com as 3 parcelas de R$600, aquele critério da lei do auxílio emergencial. Também criou-se um percentual mínimo de 20% do valor, 714 mil, que vem para Japeri. Então, mínimo de 20% para equipamentos, pontões, pontos de cultura, e aí com o CNPJ, com o MEI, né, que também é um MEI de CNPJ, para poder ser contemplado, editais, premiações. Vou falar rapidamente, estúdios de fotografias, vários estúdios de dança, todo mundo, né? E aí esses, com avaliação e comprovação, tudo, tem perspectiva de ganhar entre 3 e 10 mil reais. Com a avaliação que a gente ainda não sabe como é que vai ser o critério final. Está sendo discutido ainda, Ivan. Assim como também, agora vamos falar uma coisa nova. É nova, hein? Falei, acho que na última, mas está fervendo ainda. Vamos atualizar. Existe um debate, já, na verdade, existe até um entendimento, vamos botar assim, um entendimento do Ministério do Turismo, porque a gente sabe que a cultura
Infelizmente, ela perdeu o ministério, né? Ela virou uma secretaria especial. A cultura não é muito valorizada, né? Isso aí no âmbito nacional, a gente sabe disso. E aí nós somos professores, somos caracterizados como centro-esquerda. Já disse tudo, né? Então vamos lá para a cultura, de novo. E aí o que aconteceu? O Estado conseguiu... Polêmica. E aí a Jandira Fegali, junto com os deputados que abraçaram a causa, e ela está muito de frente nisso, ela tem feito muitos... Não sou eleitora dela não, tá, gente? Mas é porque ela encabeçou a lei. E aí ela diz a seguinte, olha, eu tenho na cultura a informalidade. Eu tenho pessoal que não tem CNPJ, está dançando, está tentando ir para o festival, está se virando, está fazendo livrinho de ouro, gente. Aqui Japeri tem isso, né? E aí, quem é que fica esse pessoal se não tem como provar? E eles conseguiram que o Ministério do Turismo entendesse que esse pessoal também pode ser contemplado enquanto grupo. E isso é bacana. O que acontece, Ivan? Se eu não executar dinheiro, se eu não distribuir esse dinheiro, eu, com o conselho, na seriedade, Japeri tem um fundo, Japeri tem o CPF da cultura, que o pessoal chama, Fundo Plano Municipal, né? E o conselho. Então, isso é bom para a gente, porque o conselho é formado paritário, meio civil, meio governo. Então, a gente vai administrar junto. Isso nos garante lisura, né? Eu acho bacana falar isso. E a gente quer executar isso plenamente, independente de política que estamos vivendo agora. A gente não pode pensar na política e descartar que Japeri precisa imensamente de ajuda, porque é um município carente, é um povo que trabalha muito, e na informalidade, né? E aí entendeu-se isso, e eles precisam agora formalizar. Agora, como prefeitura, eu só posso atender o grupo sem CNPJ se isso for regularizado, né, gente? Eu não posso atender. Mas, se Deus quiser, distribuir todo o dinheiro. Porque se eu não distribuir todo o dinheiro volta para o federal, né? E o CPF, rapidinho, CPF, cruzamento de dados. Recebeu na Caixa, não recebo aqui. E o CPF está sendo discutido agora também, que ainda vai fechar, para que o Estado assuma o pessoal do CPF, que também teve o entendimento que o Estado vai ter mais facilidade em cruzar os dados com todos os benefícios do governo federal. Vai lá, Wellington. Não, a minha dúvida é... Eu acho que já até tiraram essa minha dúvida. Os artistas que pegaram o auxílio emergencial, eles não vão ter como conseguir esse auxílio cultural, né? Porque isso, não é cumulativo. Não, né? É porque ele foi com a lei, não é nossa. Assim, olha, a lei para a cultura agora vai ter esse dinheiro sempre. Não. Foi uma lei criada por conta da pandemia. Então, é o auxílio emergencial, entendeu? Entendi. Nossa, e outra coisa... Pode falar. Não, era a dúvida também, como falou, os artistas que não têm CNPJ, com o CPF, assim, só comprovando, é o que você falou, com print, alguma coisa que está atuando, né? Ele tem que comprovar. Mas, naquele cadastro, no cadastro que faz... Pede CNPJ. Não pede isso. Pede CNPJ, mas se a pessoa não tem CNPJ, só... Outro grupo, né? Sim, foi no cadastro de grupo. Vou explicar. O que a Secretaria de Cultura fez, Ivan? A gente acompanha muito de perto, né? Eu sempre gosto de estar enganjada ali. E quando começaram as discussões, a gente precisa sair na frente, precisa achar o povo. Né? A gente tem um cadastro antigo na Secretaria, tem um cadastro de 2 anos atrás que a Globo veio aqui e tentou resgatar o pessoal da cultura. Mas a gente falou assim, olha, qual é o papel hoje da Secretaria Municipal de Cultura? Todos os municípios. É identificar os fazedores de cultura em todo o seu âmbito, né? E aí a gente criou 2 formulários do Google, que era mais fácil, que pode preencher pelo WhatsApp. Esse cadastro, vou chamar de pré-cadastro. A gente foi lá, Wellington, e é importante falar, que a gente, como na lei disse, os grupos, os estúdios, os pontos de cultura, os equipamentos culturais deverão ter por CNPJ, né? A lei disse isso. Então, no nosso formulário, a gente criou um link. Quando você preenchia como responsável de um estúdio, por exemplo, se você não colocar CNPJ, você não conseguia finalizar o questionário, não é isso? A gente já tirou, diante das discussões do governo do Estado, junto com o federal, a gente já tirou essa obrigatoriedade, então o cadastro está livre. Então, na verdade, a gente não quer criar barreiras para acesso, a gente quer facilitar esse acesso, tá bom? Japeri Online. Divulgando Japeri positivamente desde 2004.